Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. No vídeo de hoje eu vou contar algumas coisas que eu nunca faço em viagens e que eu acho que me ajudam a evitar perrengues. Viajantes, quando você viaja aí com um orçamento limitado, é normal existirem alguns perrengues, e isso inclusive faz parte do lance de sair da zona de conforto, mas é claro que a gente pode tentar minimizar alguns perrengues, evitando de fazer algumas coisas que com certeza são receita para cilada. Nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que eu evito ao máximo, porque de cara eu sei que podem dar muito errado. Não sei se você já observou, mas às vezes quando pesquisamos passagens aéreas em buscadores de passagens aéreas, o que eu mais utilizo no caso é o Google Flights ou o Google Voos em português, aparecem opções de passagens que envolvem uma troca de aeroporto. Por exemplo, no meu caso, normalmente eu saio para as viagens do aeroporto de Porto Alegre. Então seria algo como ter que, partindo do aeroporto de Porto Alegre, ir até São Paulo, chegando em São Paulo pelo aeroporto de Congonhas e lá em São Paulo trocar do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Guarulhos para pegar o segundo voo, o voo seguinte para continuar a viagem. Não só em São Paulo, que isso pode acontecer, pode acontecer aí em outras cidades, mundo afora, que tem aí mais de um aeroporto no mesmo, na mesma localidade aí na mesma cidade. Eu evito ao máximo voos assim. Na realidade, eu nunca cheguei realmente a fazer uma viagem aí voando com troca de aeroportos. Mas se não tiver como evitar de jeito nenhum por questões aí de datas da viagem e pelos preços das passagens, eu vou prestar muita, mas muita atenção no tempo de conexão entre os voos para ver se realmente eu vou ter mesmo tempo suficiente para fazer essa troca de aeroporto e não perder o segundo voo. Porque às vezes, o tempo que eles estimam que tu vai levar para fazer essa troca de aeroporto pode ser um pouco, menor do que de fato levaria para fazer. Tenho que considerar também um tempo extra bem grande para um eventual atraso no primeiro voo, lembrando, que atrasos em voos são mais do que comuns, e também um eventual atraso para o caso, de eu pegar um trânsito aí absurdo aí quando estiver me deslocando entre os aeroportos. Se o tempo de conexão aí for muito curto, eu não compro essa passagem de jeito nenhum. E lembrando, a gente também tem que considerar no custo o dinheiro gasto para fazer essa troca de aeroporto, que às vezes pode não ser barato. Se fizer a conta desse gasto extra, talvez a gente veja que nem vale a pena pegar essa passagem. Em São Paulo, nosso país, é a nossa língua, eu pelo menos minimamente conheço a cidade, talvez eu até faria. Mas se for em uma cidade completamente nova, que eu não conheço nada e que eu não me sentiria segura para fazer a troca de aeroporto, eu desisto. Eu não vou comprar essa passagem de jeito nenhum. E mesmo em São Paulo, se por exemplo fosse uma troca de aeroporto de madrugada, eu já desisto de cara. Um pouco menos comum que as passagens com troca de aeroporto, mas algo que também existe e que eu particularmente não curto, são as passagens com conexão vendidas separadamente. Às vezes, itinerários mostrados em pesquisadores de passagens aéreas ou até em sites aí de vendas de passagem, que não são o das próprias companhias aéreas, mostram como opção itinerários que incluem passagens que são vendidas separadamente. E isso vai estar dito lá. Isto é, você pode estar realizando no mesmo momento a compra de todos os voos aí do seu itinerário, mas eles são voos que não têm ligação entre si. São de companhias aéreas aí diferentes e que não têm parceria, são na verdade passagens totalmente independentes uma da outra. E qual que é o lado ruim de fazer isso, não é? Uma maneira de economizar? Bom, acontece que as companhias aéreas envolvidas aí nesse processo, elas não vão garantir nada caso você atrase e perca algum dos voos. Quando você compra essas passagens aí que são vendidas juntas, que são casadas, digamos assim, se um dos voos atrasar,
você acaba perdendo o voo seguinte, a companhia aérea ela tem obrigação e ela vai ter que realocar você em um próximo voo, assim, né? Foi culpa da companhia que o voo anterior atrasou, não foi sua. Você perdeu o voo seguinte por um atraso da companhia, então eles têm que realocar em outro voo. Agora, com passagens aéreas que são vendidas separadamente, isso não acontece. Um voo atrasou e fez com que você perdesse o voo seguinte, azar o teu, meu filho. Além disso, se o passageiro estiver viajando com bagagem despachada, vai ter que obrigatoriamente retirar ela na esteira e despachar novamente, um processo aí, inclusive, que pode, né, consumir aí um tempo precioso em caso de algum atraso e fazer, de fato, perder o voo. É o barato que pode dar certo e representar uma economia, mas que também pode sair muito caro e dar muito errado. Eu prefiro não arriscar. Eu já vi todo tipo de atrasos em viagens, é algo comum, e eu só compraria passagens separadas se realmente a diferença de preço fosse muita e ainda assim se eu tivesse pelo menos um dia de intervalo entre cada voo. O que, na verdade, também acabaria representando o custo de ficar um dia no lugar de conexão, caso nenhum dos voos atrase e eu fizesse, né, chegasse tudo a tempo. Teria que calcular daí certinho, muito bem, se vale a pena, porque para mim parece mesmo uma receita para o desastre. Vamos supor que eu estivesse fazendo aí um mochilão por várias cidades e tá chegando o dia de pegar o voo de retorno para casa ou mesmo um voo qualquer aí dentro da viagem para eu ir para outro destino. Eu nunca vou deixar para chegar na cidade de onde sai esse voo que eu preciso pegar no próprio dia de pegar o voo. Eu sempre prefiro me planejar para chegar pelo menos no final do dia anterior e caso aconteça alguma coisa e que atrase o meu caminho, eu sei que eu vou ter um pouco mais de tempo aí para me organizar e garantir que eu não vou perder o voo. Isso talvez acabe, né, tomando mais tempo e talvez você particularmente ache que apenas algumas horas de antecedência são suficientes. Mas eu sinceramente prefiro estar tranquila, minimizar as minhas chances aí de prejuízo perdendo um voo por não ter conseguido chegar no aeroporto a tempo. Viajantes, essa pode parecer um pouco óbvia, mas eu acho que não custa lembrar. Eu nunca reservo uma hospedagem sem minimamente checar as avaliações dela no TripAdvisor, no Google e no site de reservas. Eu já falei sobre isso num vídeo sobre hostels, em que eu dou algumas dicas aí para escolher um bom hostel. Eu vou deixar o link para esse vídeo no box de descrição, tá bem completinho, bem legal. Lá eu contei tudo especificamente que eu observo ao marcar um hostel. Que para mim não basta simplesmente conferir as fotos e ver a nota do estabelecimento. Eu realmente dedico um tempinho para dar uma lida nas avaliações dos viajantes. Mesmo assim, pode acontecer de cair um lugar muito ruim, já me aconteceu, mas pelo menos minimiza essa possibilidade. Acho que essa é a clássica. Viajar sem seguro viagem para economizar uns pilas é uma péssima ideia. Eu já falei muitas vezes aqui no canal da importância do seguro viagem, então eu não vou me alongar muito nesse tópico aqui nesse vídeo. Mas para mim não vale a pena arriscar ficar sem seguro viagem. Lembrando que eu faço meu seguro sempre no site da Seguro Real. Tem o link para esse site no box de descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui do canal. O álcool. Bom, eu já passei dos 30, então, de um modo geral, eu já não bebo mais como eu bebia quando estava na casa dos 20, mas especialmente em viagens eu redobro a atenção com a quantidade de álcool que eu estou ingerindo, porque sozinha em um país que não é o meu, ou mesmo em uma cidade que não é a minha, que eu não conheço tão bem, para mim, não é a hora e não é o lugar para beber a ponto de não ter consciência dos meus atos, não saber onde eu estou, não conseguir tomar conta de mim e dos meus pertences e principalmente não conseguir voltar para casa. Isto é, né? Não a minha casa, mas para minha hospedagem aí, onde eu estiver dormindo, por conta própria e de maneira segura.
é no mínimo uma total irresponsabilidade. Não me entendam mal, não é que eu não beba nunca em viagem, inclusive eu adoro cervejas, longe disso, mas nesse ponto da vida eu acho que dá para se divertir sem precisar de quantidades aí enormes de álcool, até porque a ressaca é braba, eu não quero perder o dia seguinte aí de turistar, de passear por estar com uma ressaca severa demais. A minha questão aqui é principalmente com a segurança. Quando a gente bebe um pouco além da conta, os nossos reflexos ficam sim mais lentos e quando eu tô em um ambiente que eu não conheço totalmente, eu prefiro estar plenamente atenta. Para mim, aquela máxima de ai, quando que eu vou estar aqui de novo nesse lugar incrível com essas pessoas? Ai, só você vive uma vez, vai somente até o ponto que não me coloca em risco. Na mesma linha do não ficar muito bêbada, eu também não me coloco em uma situação em que eu não saiba como voltar aí para minha hospedagem, para o meu hostel, ou que eu não possa voltar sozinha. Claro que é absolutamente normal quando a gente está numa cidade nova, uma cidade que a gente não conhece muito bem, se perder ou não saber muito bem o caminho. Acontece comigo simplesmente o tempo todo, ter que pedir informação aí para saber, entender o caminho, também é algo normal, claro. Mas aqui o que eu me refiro é a não me colocar numa posição em que eu esteja completamente no escuro, em que eu não tenha aí como acessar alguma forma de transporte público ou que eu não saiba mais ou menos onde que eu tô e como que eu tenho que fazer para chegar de volta aí no meu hostel, sair salva. Ou eu não tenho aí, né, como chamar um Uber se precisar, né, no caso de uma emergência, ou uma situação em que eu dependa aí de outras pessoas para voltar, pessoas que eu não conheço aí, ou para chamar um Uber ou algo do tipo. Eu sempre tenho que saber minimamente que existe uma maneira de voltar para o hostel e que eu tenho como acessar essa maneira aí de voltar no horário que eu bem entender, sem depender, né, de ninguém ou de nada especificamente. Do mesmo modo, eu nunca chego em uma cidade completamente nova, que eu não conheço, que eu não sei como é que é, principalmente em um aeroporto novo, sem ter a mínima ideia de como fazer para chegar aí na minha hospedagem, no meu hostel, no hostel que eu reservei. Eu posso não ter necessariamente, né, uma maneira de sair do aeroporto previamente reservada, um transfer aí ou algo do tipo, mas eu já vou pelo menos ter dado uma pesquisada básica, como que eu tenho que fazer, se é possível, se existe, quais são as formas de transporte público, né, para acessar, para sair do aeroporto no caso, acessar, né, o centro da cidade, como você faz para usar esse transporte público, se eu vou precisar, no caso, pegar um Uber, pegar um táxi, se vai ter esse serviço aí disponível, mais ou menos quanto que eu vou gastar para me deslocar, para não ter um susto completo, além, claro, né, de ter bem à mão o endereço do lugar de hospedagem, anotado aí, de fácil acesso. Pelo menos, né, eu vou ter aí mais ou menos esquematizado um plano a seguir. Eu acho terrível chegar cansada em um aeroporto e estar completamente perdida sem saber nem para que lado ir. Sempre é possível dar uma pesquisada um pouco aí sobre as alternativas de trajetos. É melhor do que ficar que nem barata tonta no aeroporto arrastando mala sem saber para onde ir. Da mesma forma, eu evito ao máximo chegar em uma cidade nova muito tarde da noite. Eu prefiro chegar em lugares que eu não conheço com a luz do dia. Se eu estiver viajando de ônibus, eu nunca mesmo vou chegar em uma rodoviária de madrugada. Gente, rodoviárias, mesmo nos melhores países, nem sempre são aqueles lugares mais amigáveis do mundo e muitas delas ficam fechadas durante a noite, pode ser que não tenha ninguém e nem táxi para pegar. Acho que é uma situação desconfortável demais e eu não gosto de me colocar nessa situação. No máximo, eu tento chegar quando estiver mais ou menos aí amanhecendo ou então eu faço a viagem durante o dia para não chegar de noite.
Bom, se eu estiver viajando de avião, eu acho que é um pouco mais tranquilo em relação à segurança de madrugada nos aeroportos, porque normalmente vão ter pessoas trabalhando na limpeza, vai ter uma ou outra lojinha ou uma cafeteria aberta no aeroporto durante toda a noite, mas sempre é bom verificar com antecedência se o aeroporto em questão fica aberto, porque pode ser que eventualmente ele não fique e daí não vai ter nenhum lugar para esperar. Eu já dormi diversas vezes em aeroportos por chegar em um voo de madrugada e preferi esperar dentro do aeroporto até amanhecer para só então sair do aeroporto, né, e me dirigir aí à minha hospedagem. Nesse caso, eu já me programo aí com antecedência, até psicologicamente, para passar a noite no aeroporto mesmo e não simplesmente, né, sair dele de madrugada sozinha. De novo, porque eu prefiro esperar, né, a luz do dia para me deslocar. É de boas dormir no aeroporto, né, mas é bem cansativo e costuma ser bem frio também, por conta, né, dos ar-condicionados aí dos aeroportos, que são geladíssimos. Hoje em dia eu procuro evitar ao máximo pegar voos aí em horários, assim, horários, né, que cheguem no lugar de madrugada. Eu já acho que é uma economia que não vale a pena, porque se torna realmente muito cansativo. Essa economia de voar em horários ruins aí, madrugada fora, ela também pode ser anulada se tiver que pegar um táxi aí no meio da noite para sair do aeroporto. Então lembre disso também. Tem outro motivo, né, para não chegar numa cidade nova que eu não conheço tarde da noite, que é o seguinte, a hospedagem. Imagina se eu chegar na minha hospedagem e perceber que ela é horrível, que ela não tem as mínimas condições, que não dá para ficar lá. Eu tento minimizar, claro, essa possibilidade, lendo as avaliações do lugar, como eu já falei, mas mesmo assim, a gente só vai ter, né, certeza e só vai saber de fato como é o lugar quando a gente chegar e ver com os nossos próprios olhos. E já me aconteceu, gente, lá em Sófia, na Bulgária. Contei esse perrengue enorme em um vídeo aqui no canal. Mesmo sendo de dia, eu tive que sair do hostel, porque ele era horrível, não tinha como ficar. Foi um sufoco arranjar outra hospedagem, assim, de última hora. Tive que sair arrastando mala até um novo lugar no meio da chuva. Imagina se isso fosse de noite, talvez não fosse nem viável. Seria bem complicado, uma situação que eu não gosto de estar. Também contei aqui no canal, né, em outro vídeo, um outro perrengue terrível, um dos maiores da minha vida, eu acho. Uma vez em que eu cheguei em um apartamento que tinha sido reservado pelo Booking, pasmem, lá na Romênia, e ele simplesmente estava, o quê? Ocupado por outras pessoas. Eu fiquei igualmente na rua, tendo que simplesmente procurar outro lugar para me hospedar. Por sorte, era de dia e eu já conhecia a cidade, porque eu já estava nela há alguns dias. Mas imagina se fosse de madrugada. Bom, se você não assistiu esses vídeos aí com esses perrengues, eu vou deixar o link para eles no box de descrição para você conferir, porque foram, assim, 2 perrengues grandes, os piores aí de viagens que eu já passei, e é imperdível rever essa história. Bom, viajantes, essas foram aí algumas dicas de coisas que eu particularmente não faço em viagens, tudo para evitar perrengues. São coisas que eu procuro cuidar para tornar as minhas viagens mais tranquilas. Mas lembre-se, né, que viajar é mesmo sair da zona de conforto e estar sujeito a vivenciar perrengues. Esse vídeo também não é de maneira nenhuma para tentar desmotivar ninguém a viajar ou a viajar sozinho ou sozinha. É apenas, né, um pouco aí da minha experiência viajando por aí e também observando, né, outros viajantes. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esquece de, por favor, deixar um like, se inscrever no canal para mais destinos improváveis. Te vejo no próximo vídeo.